Olá pessoal, Lucas da Mastermind TI. Hoje a gente vai falar sobre o AutoConfig Backup. É um backup gratuito disponibilizado pela NetGate. Esse backup a gente pode configurar ele de backup que sejam feitos de forma automática em cada modificação e os backups agendados. E também, além de executar a configuração dos backups e ver o funcionamento dele, a gente vai verificar também sobre como restaurar um backup e como restaurar um backup num servidor, ou seja, de forma bare metal. Como que funciona aí essa função? Quando dá um problema num disco dentro de um pfSense, por exemplo, a gente tem que efetuar a troca desse disco, instalar o pfSense novamente. E aí o que a gente tem que fazer para configurar e efetuar essa restauração puxando diretamente dos servidores da NetGate? Vamos lá? Então aqui, pessoal, a gente chegou na tela, tá, da documentação sobre o AutoConfig Backup. Então esse link aqui eu vou deixar disponível para vocês, para que vocês possam tirar dúvidas dentro da documentação toda, tá? Eu montei um pfSense que tem uma configuração já executada, então ele tem hostname, ele tem configurações de interfaces, gateways, etc. E a função agora é que a gente possa vir e configurar o AutoConfig Backup. Então ele fica aqui em Services AutoConfig Backup. A função vem desabilitada por padrão, tá? O que a gente precisa fazer aqui para funcionar, deixar ele em execução? A gente vai simplesmente habilitar a função de backup automático. Aqui tem a frequência dos backups. Como que funciona? O backup ele vai ser executado em cada modificação ou vamos deixar configurados aqui backups agendados regulares? Eu, particularmente, prefiro deixar ele dessa forma aqui, em cada alteração. Aí cabe a vocês decidirem. Depois a gente precisa configurar uma senha. Então, eu posso vir aqui dentro desse site aqui, gerar uma senha. Eu tinha colocado uma senha aqui, mas só para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos dizer assim, gerei essa senha. Aí eu coloco ela aqui, Eu vou salvar ela num arquivo de texto que está aberto aqui para mim, tá? Então, o que vocês têm? Vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem que salvar essa senha de encriptação, tá? Dentro de uma documentação de vocês aí. E quando precisar fazer o restore, tem que ter ela já para fazer a restauração. E ele fala um pouco da identificação. Essa identificação quando você tem o produto e o suporte da NetGate. E no caso dos backups manuais, ele está dizendo que ele vai deixar 50 backups manuais, mas podem ter no máximo 100. E você pode setar a quantidade que vocês quiserem aí. Vou deixar zerado. Vou clicar em salvar. A partir desse momento já está em execução, já está funcionando. Simples assim. O que a gente precisa salvar aqui para, no caso de uma restauração via bare metal? Salvar o device key. Então vocês vão copiar isso aqui, mandar para a documentação de vocês. Porque quando vocês forem fazer a restauração, é o password e o device key que vocês vão precisar, tá? No caso, se eu quiser executar um backup manual agora, eu coloco uma identificação. Então, eu vou colocar aqui, ó, backup, meu primeiro backup. Beleza? Executo o backup, ele já diz que foi para a fila com sucesso. E onde que eu verifico esses backups, se eles foram feitos realmente? Vai verificar aqui, ó, em Restore. Quando a gente clica em Restore, ele vai mostrar aqui, ó, que tem aqui, ó, o AutoConfig Backup foi atualizado. E aí ele tem outras configurações. Por que apareceu um monte de coisa aqui para mim? Porque anteriormente esse device key já tinha configuração do AutoConfig Backup. Então ele já buscou aqui todas as modificações, tá? Então vamos clicar em Settings, vou clicar em Restore novamente. Ó,
Autoconfig Backup tá aqui, ó. Primeiro backup manual. Esse aqui foi executado foi esses dias que eu fui efetuar essa mesma gravação. Porém, eu tive um problema no meio da gravação. Eu tô fazendo ela novamente aí para vocês, tá? Vou clicar aqui em Restore, vamos lá. Quero ver se aquele meu primeiro backup ele vai aparecer aqui pra gente. Tá. Ó, ainda não apareceu. Ah, tá aqui, ó. Então ele apareceu aqui. Então, meu primeiro backup ele tá por aqui. Então a gente tem como fazer a restauração dessa revisão ou restaurar outras revisões aqui. Eu posso verificar a info desse backup. Então, a gente clicando em cima, ele dá as informações do backup. Aqui é a parte que está encriptada do XML e aqui é desencriptada. Então, todas as informações estão aqui e eu posso instalar essa revisão que seria restaurar o backup em si. Então, o backup a gente efetuou. Tudo bonitinho aqui, né? Show. Se eu precisar restaurar alguma coisa anterior, eu venho aqui, seleciono a data e clico em restaurar, tá? Agora o que eu preciso mostrar para vocês é a parte de restauração bara metal. O que seria isso? É aquela função com que quando eu perdi o HD ou hardware ou coisa assim, a gente restaura em outro device ou com outro disco. Para isso, eu montei aqui em laboratório uma outra máquina. Então, vocês vão ver que tem aqui o zerado, o pfSense zerado e o pfSense. Eu vou trazer a tela aqui do lado para vocês verem como que eu montei. Então, eu tenho aqui ó, o pfSense atual. Então, tem todas as configurações aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse pfSense aqui e efetuar um desligamento. Não vou salvar nada de arquivo XML aqui na máquina. A gente vai efetuar o route dele, route system, para simular nesse outro pfSense aqui, ó, esse pfSense zerado, a restauração em si. Então, enquanto esse aqui desliga, a gente vai entrar nesse outro para configurar. Então, vamos dizer assim, acabei de efetuar a instalação do zero do pfSense num outro disco, que o outro estava baleado. A gente vai chegar até aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer, configurar as interfaces. Então, vou chegar aqui no menu de interface, chegar aqui ó, no menu 2, vou setar um IP para LAN e vou configurar aqui um IP estático. Vou colocar 192.168.196.41. O outro tinha o IP 40, tá? Então 41, ele é um /24. Vou dar um Enter aqui que não tem gateway, nem de IPv6. Não vou habilitar o DHCP. Ele está perguntando se eu vou reverter as configurações. Vou colocar aqui que sim. Então, beleza. Ele acabou de... Ó, restaurou. Então, o IP dele agora é 41. Beleza? Agora eu vou chegar e entrar aqui no IP 41. Chegamos aqui no IP 41. Vai entrar com o usuário admin pfSense, como é um pfSense zerado. Então ele vai chegar na tela de Wizard. Eu posso completar essa Wizard e ir até o fim, ou eu posso apenas clicar e abrir uma nova aba na configuração ali do pfSense e eu vou chegar até aqui. Eu não vejo necessidade de fazer a configuração agora. O que a gente precisa saber agora se esse pfSense está saindo para a internet. Então a gente vai clicar aqui em Diagnostics, Ping, vamos colocar aqui ó, google.com e saindo pela interface WAN. Beleza? Então tá saindo para a internet, a gente vai poder fazer a configuração do autoconfig backup para efetuar a restauração do que tinha. Clicamos em Services, autoconfig backup. Pode ver que não está habilitado. A gente vai habilitar o autoconfig. Pode até ver aqui, ó, voltando, né, um pouquinho. E se eu clicar aqui em Restore, eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu vou clicar em Enable. Agora eu vou pegar aqui no arquivo de senha a senha que foi gerada anteriormente. Colocar a mesma senha. Tem que ser a mesma. Clicar em salvar. E no menu Restore, vocês vão ver, quando eu clico aqui, não tem nenhum backup. Porém, a partir do momento que eu pego o device key que eu salvei anteriormente e colo aqui,
e mando dar um submit, ele vai conectar na nuvem da NetGate com a senha que a gente gerou e ele já vai trazer todos os backups aqui. E aí, qual backup que eu quero para restaurar? Eu quero esse aqui, ó, meu primeiro backup ACB. Foi o que a gente executou. Então, vou voltar aqui na tela, ó, para vocês verem que tá tudo no padrão de instalação normal. Beleza? Vou clicar aqui em System Routing. Beleza. Vamos ver aqui em Advanced como que tá. Ó, tá modo HTTP. Vamos ver como que tá a parte aqui do General Setup. Ó, não tem nada. Instalação padrão. Time Zone, tudo certinho. Agora a gente vai fazer a restauração desse backup, que seria desse meu primeiro backup. Clico aqui em restaurar e OK. E vou abrir a tela aqui para vocês do PF100 zerado. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver o comportamento dele. Ó, ele falou, ó, que reverteu com sucesso, mas ele precisa rebootar para ativar as configurações. Clique em Yes, ele vai rebootar. Vou abrir aqui novamente. A gente vai verificar que ele vai começar a executar algumas funções aqui. Então, pessoal, acabou de voltar. Restauração foi executada. Ele voltou com as configurações que estavam anteriormente. Inclusive aqui o nome, tudo certinho. Isso a gente já pôde ver na console. Agora a gente precisa ver como que está a situação, porque o IP anterior era 40, ó, por isso que ele não está mostrando nada aqui para gente. Então vou colocar aqui o IP, o 92.68.9640. A gente chegou até a tela do PF100 anterior. Vou colocar a senha anterior. Ele acabou de logar. Claro, vão ter algumas mensagens aqui de aviso, tudo. Vou limpar a mensagem. E como vocês podem ver, a gente fez um backup. Voltou todas as configurações de LAN, tudo. Essa configuração aqui da OneVivo eu tinha alterado na máquina virtual o tipo da placa de rede, então não tem problema algum, como é um ambiente de laboratório. Então, se a gente verificar aqui em Advanced, já tem aqui as configurações, com 10, antes eram 2 processos só de acesso. Se eu verificar aqui em General Setup, eu já tenho aqui os DNS. Posso verificar também que no Auto Config Backup ele vai estar ativo. Então, basicamente, pessoal, a restauração é essa. E essa gravação foi um pedido do Luciano Rodrigues, do canal Sysadmin BR. Então, Luciano, tá aí o vídeo, a gravação tá feita. Um abraço para você, beleza? Se essa dica foi útil para você, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilhe com algum colega, beleza? Um abraço, fui!